Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Olá, povo de Deus, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Vivendo esse tempo de quarentena dentro de casa, onde que a gente não tá podendo sair, só sair se for necessário, né? E eu vim aqui para dar uma notícia maravilhosa para vocês já sabem mais ou menos, né? O Grupo Unidos em Cristo, eles tiveram uma ideia maravilhosa, que foi criar um canal no YouTube para levar a pregação para dentro da sua casa. Olha só que legal, para levar o grupo até você. Já que não podemos ir no grupo, o grupo vem até a gente. Olha que legal. E hoje eu que vou estar levando o grupo a cada um de vocês, né? Eu gostaria muito que vocês, neste momento, pegassem a Bíblia de vocês para estarmos refletindo a passagem do nosso Senhor Jesus, né? Hoje eu irei trazer a passagem, o Evangelho, na verdade, de São Mateus, tá? Hoje eu vou refletir no Evangelho de São Mateus e o tema da minha pregação é radicalidade do seguimento. É o que está escrito na Bíblia. Eu peguei esse tema para mim porque eu amei esse tema, eu amei o que essa passagem, o que Jesus nos fala nessa passagem. É lindo. E eu vou ler para vocês. Quem tem a Bíblia Ave Maria está na página 1296, viu? São Mateus 10, do 34 ao 39, ok? Vamos lá. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que tenta salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perde por minha causa, irá reencontrá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cara, esse evangelho, essa passagem, quando eu li, eu falei, cara, que lindo. Que lindo. E realmente essa passagem, ela resume praticamente tudo o que está acontecendo no mundo de hoje. Tudo isso. Tanto do coronavírus, até as outras coisas antes mesmo do coronavírus. Essa passagem, ela fala de tudo, de tudo. Eu cheguei a uma conclusão que tudo na nossa vida precisa acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Tudo o que acontece é preciso para que se cumpra, né? Jesus, ele precisou morrer na cruz por nós para que se cumprisse a palavra de Deus. E tudo que está acontecendo no mundo de hoje, o coronavírus, algumas coisas que acontecem no mundo de hoje, é preciso acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Eu vou dar uns exemplos para vocês, mas esse exemplo eu vou dar para vocês entenderem que precisou isso acontecer para que se cumprisse a palavra de Deus, para se cumprir o que Jesus nos fala aqui. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai. Isso se cumpriu. Entre a filha e a mãe. Isso se cumpriu. Isso se cumpre, na verdade. Se a gente for para ver, assistir jornal e essas coisas da vida, isso se cumpriu, isso se cumpre no nosso dia a dia. Muitas das coisas é revoltante, realmente, muitas coisas nos assustam, mas essas coisas precisam acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Eu queria, antes de eu levar vocês a pensar, né, mostrar para vocês que se cumpriu essa palavra de Deus e que se cumpre no mundo de hoje, eu gostaria de fazer duas perguntinhas para vocês. Lá vai a primeira.
Como vocês estão tentando salvar a vida de vocês? No mundo de hoje, me respondam. Como vocês estão tentando se salvar? Como eu estou tentando salvar a minha vida neste mundo onde que as coisas são tudo mais fácil? É muito mais fácil eu ganhar dinheiro vendendo droga do que eu acordar todos os dias cedo para trabalhar. É muito mais fácil eu ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá, quantos meninos na minha vida ou quantas meninas, do que ter um namorado, uma pessoa. Como vocês estão tentando salvar a vida de vocês no mundo de hoje? Agora falando do que está acontecendo, né, na nossa realidade que hoje, que é o coronavírus. Como vocês estão tentando salvar a vida de vocês nesse coronavírus? Ficando dentro de casa. Não é assim que eu quero que vocês me respondam. Como? Rezando? Esse tempo que Deus está nos ensinando. Se vocês for pararem para ver, tem muitos padres, né, explicando que a quarentena tem a ver com a quaresma, né? E como vocês estão vivendo a quaresma de vocês? Esse tempo que Jesus nos pede para fazer jejum e oração. Como vocês estão jejuando? Como vocês estão fazendo a oração de vocês nesse tempo de quaresma, nesse tempo de quarentena, do jeito que vocês quiserem chamar esse tempo que vocês estão dentro de casa? Como vocês estão vivendo esse tempo de vocês? Como eu estou tentando salvar a minha vida no mundo de hoje? Como eu estou tentando me salvar? A outra pergunta é a seguinte: o que você tem feito para perder a sua vida por Jesus? O que você tem feito para perder a sua vida por Jesus? O que eu tenho feito? Muitas das vezes a gente acha que perder a vida para Jesus é morrer na cruz como ele fez por nós. Eu preciso morrer na cruz, como alguns apóstolos fizeram, né? São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele achava que não era digno. Mas como você tem feito para perder a sua vida por Jesus? Você acha que perder a nossa vida por Jesus é se pregar também numa cruz? Ser flagelado como ele foi? Será que a nossa vida é assim? Será que perder a nossa vida por Jesus é assim? Como eu estou perdendo a minha vida por Jesus? Eu fiquei pensando que muitas pessoas acham que é assim, né? Morrer na cruz, né? Fazer como Jesus fez. Não é, gente. É o simples. O simples que você faz por Jesus já é o suficiente por você estar perdendo a sua vida por Ele. Já é o suficiente. Você trabalhar em prol da igreja já é o suficiente por você perder a sua vida por Jesus. Os santos, nossa cara, olha exemplos de santidade, né? Os santos. Quantos deles alcançaram o céu por perder a vida deles por Jesus? Quantos santos? Santa Teresinha, Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, ela é minha santa de devoção. Eu sou apaixonada nela. Ela teve uma época da vida dela que até meio que tá parecendo, não tanto, né? Ela foi proibida de ir à Santa Missa. Aí, nesse momento que ela não pôde ir à Santa Missa, é o que está acontecendo com a gente hoje. A gente não pode ir à Santa Missa mais, né? Por enquanto, se Deus quiser, até tudo isso passar. Não podemos. O que estamos fazendo dentro de casa? Estamos dobrando nossos joelhos para estar rezando pelos médicos que estão trabalhando em prol dessas pessoas? Estamos rezando por esses doentes? Estamos rezando pela família dessas pessoas, pela família dos médicos? Vocês já pararam para pensar que os médicos estão trabalhando sem cessar e estão deixando filho dentro de casa? Imagina esses filhos. Imagina se a sua mãe fosse médica e ela ter que te deixar dentro de casa para salvar outras vidas. O que você tem feito? Santa Rita, no momento que ela teve que ficar dentro de casa para ser obediente ao esposo, porque ele a proibiu de ir à Santa Missa. O marido de Santa Rita de Cássia não valia nada. Ele a proibiu. Ao invés dela se revoltar, ficar com raiva, fazer as coisas, ela foi rezar. Ela ia rezar, ela dobrava o joelho dela no chão e ia rezar pela conversão do esposo. Olha só que lindo. Ela ia rezar para o esposo dela se converter. E você, o que você tem feito? Você tem perdido o seu tempo, né? A sua vida por Jesus, rezando por uma alma, por uma conversão, por uma pessoa, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu primo, pelos seus irmãos, sei lá, por alguém da sua família ou por um amigo seu que você quer muito que vá para a igreja também? Você tem perdido a sua vida fazendo isso?
Porque perder a vida por Jesus, nesse auto se crucificar numa cruz como ele fez por nós, não. É a gente salvar almas. É a gente resgatar essas almas que estão perdidas neste mundo afora para Deus. Como fez praticamente todos os santos. Eu vou dar um exemplo para vocês de 3 santos. 3 santos. São João Maria Vianney, Santa Gema de Galgani e São Padre Pio de Peltrautina. Esses 3 santos. Presta atenção no que eu vou falar resumidamente da vida desses 3 santos. Os 3, eles apanhavam do demônio. Apanhavam, isso mesmo. O demônio aparecia para eles toda noite e batia muito neles. Batiam muito, muito, muito mesmo. E eles não revidavam, tá? Eles apanhavam. Sabe quando uma mãe pega uma criança e dá uma coça? Eram eles. E a criança não levanta o dedo pra mãe, né? Eles também não levantavam o dedo, eles não revidavam. Eles não lutavam, não era luta. Eles apanhavam. Era uma luta só onde os santos apanhavam. E o demônio sempre... O demônio, eu não digo que ele não ganhou. Porque se ele tivesse ganhado, os santos estariam no inferno junto com eles. Ele perdeu porque os santos alcançaram o céu. Mas sabe por que eles apanhavam? Porque eles tiravam mais de 80 mil almas do inferno. E isso revoltava o demônio. Quer ver o diabo louco querendo te infernizar a sua vida? É você tirar as almas do inferno. É você tirar as almas dessas pessoas que estão neste mundo para Deus. Era isso que o diabo mais temia. Ele ficava com uma raiva quando isso acontecia. E ele, uma vez, ele pegou São João Maria Vianney contra a parede, assim, sabe? Colocou São João Maria Vianney contra a parede e falou para ele assim: eu te odeio. Eu te odeio. Porque você tira as almas de mim. Eu te odeio. E eu te falo uma coisa. Se tivesse mais padre como você, o inferno estaria vazio. Gente... Presta atenção nisso. Se tivesse mais padre como São João Maria Vianney, o inferno estaria vazio. Não é à toa que São João Maria Vianney é o intercessor de todos os padres, né? Imagina, uma alma na época dele. Ele conseguiu tirar mais de 80 almas do inferno. Imagina se cada um de nós rezasse todos os dias, mesmo horário, pelas almas do purgatório, pelas almas que estão perdidas neste mundo. Quantas almas são libertas dos braços do demônio? Muitas, né? E você? É assim que você tem perdido a sua vida? Ou não? Ou você tem perdido a sua vida nesse tempo de quaresma, nesse tempo de quarentena, deitado numa cama, assistindo Netflix, assistindo filminho, né? Assistindo novelinha? Como você tem perdido a sua vida por Jesus neste tempo? Você tem dobrado seus joelhos no chão? Ou você tá assistindo filme, ou você tá dormindo, ou você tá jogando? Eu não tô dizendo que isso é errado, claro que não, porque nós temos que ter o nosso momento de lazer, mas no horário certo, não exageradamente. Tem gente que deve estar dormindo mais de 8 horas por dia. Gente, tá errado. E quantas pessoas precisam das nossas orações? Quantas pessoas estão sofrendo neste mundo precisando das nossas orações? Na passagem de São Mateus, uma das passagens dele também, que está em São Mateus 6,33, diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, vos serão dadas em acréscimo. Buscai primeiro o reino dos céus. Deus, ele está pedindo pra gente buscar primeiro o reino dele, buscar ele. Me busquem, filhos. Se vocês querem alguma coisa, me busquem. Venham até mim primeiro. Depois o Pai vai te dar as outras coisas. É igual quando o nosso pai vai nos educar. Filha, mãe, me dá uma boneca. Tá, a mamãe vai te dar uma boneca se você arrumar seu quarto, se você lavar a louça. Mãe, mas primeiro eu quero a boneca. Não, primeiro você vai fazer o que a mamãe tá pedindo. E se você fizer aquilo que a sua mãe está pedindo, ela vai te dar boneca. Não é assim que funciona? É assim que Deus quer é isso que Deus nos fala. Buscai primeiro o papai, depois o papai te dá aquilo que você tanto quer. Quantas vezes você tem buscado Deus em primeiro lugar? Quem tem sido prioridade na sua vida? Deus tem sido prioridade na sua vida, como ele pede no Evangelho de São Mateus? Deus tem sido prioridade na sua vida? Você tem buscado Deus em primeiro lugar? Não tem. Não tem.
Sabe por que a gente não busca Deus em primeiro lugar? Porque a gente fica inventando desculpas esfarrapadas. Eu não vou na missa hoje porque, nossa, chegou uma família, um parente meu de longe, aí tem que fazer almoço. Eu não vou no grupo de oração hoje porque chegou uma prima minha, sabe? Ela quer conversar comigo. Eu não vou no grupo de jovens hoje porque uma prima minha também de muito longe chegou, né, tadinha, e não tem como eu ir. Eu não vou no terço hoje, né, por conta disso. A gente inventa desculpa para as coisas de Deus. A gente inventa desculpa. O que nos afasta de Deus não é nem a nossa... É a nossa falta de vontade, é as nossas desculpas. Gente, chegou pra... família, na casa de vocês, problema de quem chegou. Cara, chegou? Vem comigo, leva. Deus está dizendo, buscai primeiro o reino dos céus. A sua prima, de longe, de onde que ela veio, se ela chegou hoje, você tem um compromisso com a igreja, vai pra igreja, porque sua prima não vai embora. Se ela veio de longe, você acha que ela vai querer pegar aí mais 4 horas, 5 horas de viagem de novo? Se ela levou 5 horas para vir, você acha que ela vai embora? Mais 5 horas de viagem para ir embora, ela vai querer depois de outros dias. A sua prima pode aguardar. A sua visita pode aguardar enquanto você vai na casa de Deus, enquanto você vai fazer um serviço para Deus. Não deixa de fazer as coisas de Deus por desculpa esfarrapada, não. Faça. Faça. É isso que Deus pede da gente. Filhos, me buscar em primeiro lugar. Como você tem colocado Deus em prioridade na sua vida? Uma vez que eu fui no retiro, o Padre Nelson, quem conhece o Padre Nelson, né, o de Resende, ele fez um exemplo pra gente, mais ou menos nessa passagem, né, de São Mateus 33. Que Deus tem que estar sempre sendo prioridades em nossa vida. E ele fez uma escala de vida. Eu, Roberto, um exemplo. Primeiro lugar na minha vida tem que vir Deus. Segundo lugar, os meus pais. Em terceiro lugar, o meu irmão. Em quarto lugar, os meus avós. Aí assim vai indo. Abaixo dos meus avós, os meus tios. Abaixo dos meus tios, os meus primos. E assim vai indo até chegar no meu namorado. Depois do meu namorado, os meus amigos. E assim. Eu casei. Casei. Primeiro lugar vai vir Deus. E segundo lugar, o meu esposo. Tá? O meu esposo. Em terceiro lugar, os meus pais. Em quarto lugar, o meu irmão. Aí os meus avós. E assim vai indo. Eu tive filhos. Teve filhos? Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o meu marido. Em terceiro lugar, os meus filhos, os meus pais, o meu irmão. E assim vai descendo. Hoje em dia essa escala tá maluca. Hoje em dia, em primeiro lugar, vem o namorado, em primeiro lugar, vem os amigos, em primeiro lugar, vem as visitas, e assim vai indo. Em primeiro lugar, tá o meu namorado, em segundo lugar, tá os meus amigos, em terceiro lugar, né, tá as pessoas que trabalham no meu serviço, em quarto, aí a família vai ficando praticamente em uns dos penúltimos lugares, e em último lugar está Deus. Deus, que deveria ser o primeiro, está em último. Por quê? Porque a gente fica inventando desculpas para colocar Deus para que Deus seja prioridade em nossas vidas. Isso acontece porque tá na palavra. Tá na palavra. Porque se isso acontece, se você coloca Deus em último lugar na sua vida, é porque você tá fazendo o que Jesus disse aqui na palavra. Você não tá amando Jesus, você tá amando seu pai mais do que a Jesus, você tá amando seu filho mais do que a Jesus, você tá amando seus amigos mais do que Jesus. E tá errado. Não é isso que tem que acontecer. Tá errado. Em primeiro lugar, Deus. Na nossa vida, em primeiro lugar, vem a Deus. A partir do momento, meus queridos jovens, que vocês colocarem Deus em primeiro lugar na vida de vocês, vocês vão ter mais ânimo para tudo nessa vida. Roberta, é difícil. É difícil conseguir largar este mundo. Roberta, é muito difícil, realmente, gente, é muito difícil. Eu já dei meu testemunho, realmente, eu também era desse mundo, eu também achava, eu me iludia muito com as coisas que o mundo me oferecia. Mas eu digo para vocês, meus amigos,
é ilusão. Tudo que o mundo nos oferece é ilusão, não vale a pena. Nada, nada, nada que o mundo nos oferece vale a pena. É tudo uma ilusão. Cara, queira gastar seu tempo, a sua vida, perder a sua vida por Jesus. Isso eu digo pra vocês. Vale a pena. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora, no dia que ela apareceu a Santa Bernadette em Lourdes, por isso que ela tem esse nome de Nossa Senhora de Lourdes, ela disse assim, a santa: eu não te prometo que você será feliz nesta vida, mas eu te prometo que você será feliz na outra vida. E qual é essa outra vida que Nossa Senhora revela a Santa Bernadette? O céu, meus amigos. É o céu. Você pode ter certeza, aqui, neste mundo que estamos vivendo hoje, a gente não é feliz, não. A gente acha que somos felizes, mas a gente é feliz se a gente fizer as coisas de Deus. Aí sim, somos muito felizes. Sabe por quê? Porque a gente não se conforma com o mundo. Como diz a palavra, não vos conformeis com este mundo. São Paulo, ele já nos diz, não vos conformeis. A gente não tem que se conformar com as coisas que o mundo nos oferece, porque é em vão, é passageiro. Tudo que isso que o mundo nos oferece é passageiro, não vale a pena. A gente não tem que se conformar com aqui, a gente tem que viver aqui, claro, mas fazendo a vontade do Pai. Eu digo pra vocês, eu, Roberta, eu encontrei a minha felicidade depois que eu disse o meu sim pra Deus. É difícil, é muito difícil, gente. Eu digo, não é fácil, não é fácil. Não é fácil você deixar muitas das vezes a sua família pra estar dentro da igreja. Não é fácil você, muitas das vezes, querer estar com sua família, curtir aquele momento e ter você tem que ir pra uma vigília, né, lá longe, entendeu? Hoje em dia, eu fazer isso virou loucura. Você deixar de virar a noite numa balada pra virar a noite numa vigília, você é louco. Tá maluco? Até parece. Eu não consigo ficar em vigília, não. Eu durmo. Mas numa boate a gente consegue. Por que passar a noite adorando a Jesus a gente não consegue? Numa boate a gente consegue. Porque a gente tem preguiça. Porque a gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, como a passagem diz. Por isso que a gente não consegue fazer as coisas para Deus. Porque Deus, ele não é prioridade na nossa vida. Santa Teresa d'Ávila, ela, para compreender o amor de Deus, ela teve que passar por várias tribulações para depois ela compreender, Senhor, só o teu amor me basta. E compreendendo que o amor de Deus o bastava, Santa Teresa d'Ávila conseguiu se entregar dentro do próprio Carmelo. Santa Teresa d'Ávila, ela não vivia o amor de Deus. Por quê? Porque ela não colocava Deus em prioridade na vida dela. E depois que ela começou a compreender que o amor de Deus preenchia todo aquele vazio que estava dentro do coração dela, ela soube entender que Deus o bastava. Que o amor de Deus supria tudo aquilo. E é isso que você precisa entender, meus irmãos. Que o amor de Deus nos basta. Colocando Deus em primeiro lugar, tudo basta, tudo passa. Ai, mas eu gosto tanto de um menino. Cara, ame Deus em primeiro lugar, que você não vai nunca mais mendigar um amor de um garoto. Foi o que aconteceu. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Marcos, aí eu falei pro Marcos assim, cara, será como que a Santa Clara conseguiu, né? Porque Santa Clara, ela era apaixonada em São Francisco de Assis. Ela era muito, 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 muito apaixonada nele, né? E quando ele virou padre, ela virou freira. Olha só que legal. Hoje em dia, não. Se um menino que eu gosto vira padre ou namora outro, eu vou me entregar para 10. E ela não. Ela não se entregou para outro. O amor da vida dela virou padre, ela virou freira junto com o amor da vida dela. Tanto é que a Santa Clara de Assis e São Francisco de Assis é uma amizade muito linda. Por que ela fez isso? Porque ela compreendia a vontade de Deus, porque Deus estava acima de tudo na vida dela. E ela sabia que São Francisco não a trocou por outro ou por outras coisas, mas sim por Deus, por fazer a vontade de Deus. E você aceita a vontade de Deus na sua vida? A gente não aceita, a gente critica. É o que eu falo pra vocês, meus irmãos. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro plano, como essa escala que o Padre Nelson fez, vamos compreender todas as coisas. São Padre Pio fala:
Se a gente amar se a gente começar a compreender as coisas de Deus, as nossas cruzes vão parecer rosas. A cruz é pesada, meus irmãos. E vocês querem um exemplo de uma mulher que soube compreender a vontade de Deus, que soube passar pela cruz e ela sabia que isso ia acontecer e mesmo assim ela deu sim? É ela, a Virgem Maria. Cara, eu acho que não tem melhor pessoa para você se apegar neste tempo do que ela. Ela que sofreu, ela que uma espada transpassou seu coração. E ela ainda, mesmo com aquela espada transpassada no coração dela, se vocês olharem a imagem de Nossa Senhora das Dores, tá lá uma espada transpassada no coração de Nossa Senhora. Nossa Senhora, sabendo que aquilo iria acontecer, ela, sim, Senhor, isso aqui. Ela poderia ter falado, Senhor, eu não aceito gerar um homem, um filho, né, pro meu filho morrer por um bando de pecadores. Não aceito que isso aconteça com meu filho. Ela fez isso? Não. Sabe por que ela não fez isso? Porque Deus estava em primeiro lugar da vida dela. Porque ela compreendia a vontade de Deus. E ela aceitou. E ela aceitou. Ela aceitou que o filho dela morresse por nós na cruz. Se nesse tempo você não está conseguindo se conformar, se você está se conformando com as coisas do mundo e você não quer mais se conformar, agarre a Virgem Maria. Eu e os meus amigos, a gente sempre fala, né? Que todos os santos foram santos através de Nossa Senhora. Não tem nenhum santo no céu que foi santo sem ser devoto da Virgem Maria, sem se apegar à Virgem Maria, sem ser todo de Nossa Senhora. Ontem eu estava lendo o livro dos 30 dias que eu tenho com Santa Terezinha, e ontem contou a história da mãe dela e do pai dela, né? E ela fala e ela conta no livro que a mãe dela era muito devota de Nossa Senhora. E a Celina, irmã de Santa Terezinha, ela conta também, numa parte do livro dela, que elas tinham uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias, que se tornou Nossa Senhora do Sorriso, porque ela sorriu para Santa Terezinha. E ela fala que os pés de Nossa Senhora já não tinha mais os dedos, né? Já não tinha mais o desenho de pé, de tanto que a mãe dela fazia elas beijarem os pés de Nossa Senhora e agradecer por tudo que Nossa Senhora fez por elas. Gente, se vocês querem de Deus, se vocês querem sair deste mundo, se vocês não querem mais se conformar com este mundo, agarrem a Virgem Maria. Agarrem a Virgem Maria. Queiram ser de Nossa Senhora. Pedem ajuda a essa boa mãe. Mãe, sozinha eu não consigo. Eu não sei, mãe. Me ajuda. Me ajuda. Ela irá ajudar vocês. Uma mãe, ela não nega um pedido de um filho. Ela não vai negar o nosso pedido. Ela não vai negar. Jovens, não se conforme com este mundo. Não queira perder o tempo de vocês, a vida de vocês com este mundo. Queiram perder a vida de vocês trabalhando para a igreja, em prol da igreja. Eu, Roberta, eu sou muito feliz doando a minha vida para a igreja. Eu sou muito feliz sendo catequista. Eu sou muito feliz sendo do grupo de jovens. Eu sou muito feliz quando às vezes eu tenho que ler na Santa Missa. Eu sou muito feliz sendo da igreja. Eu sou muito feliz sendo a igreja. Eu sou muito feliz. Queiram ser felizes, não queiram se conformar com este mundo, com essas coisas fúteis que o mundo nos oferece. É tudo ilusão. Queiram ser de Deus, queiram fazer a vontade de Deus. Queiram esperar o tempo de Deus para a vida de vocês. E eu só sou feliz hoje em dia fazendo essas coisas porque eu me apeguei à Virgem Maria, porque eu disse para ela, mãe, eu quero fazer conforme a senhora, eu quero fazer como a senhora fez, a vontade do Pai, dando meu sim para Deus. Muitas das vezes eu não compreendo, de verdade, eu não compreendo. Eu falo para Deus, Senhor, o Senhor é muito doido, cara. Eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Mas eu aceito. Eu aceito. Eu tenho que aceitar. Querendo ou não, Ele vai fazer do mesmo jeito e eu sei que eu vou ser feliz com a vontade dEle. E é isso que vocês têm que fazer. Não se conformar com este mundo. E lembram que no começo eu disse que eu ia dar 2 exemplos de 2 pessoas, né? Para que se cumprisse a palavra de Deus. De pai contra filho, de filho contra o pai. E se cumpriu. Lembram daquela Susana que matou os pais? Então, tá aqui. Lembra da Isabela Nardoni que o pai dela jogou ela da janela de um prédio? Tá aqui. Mas por quê? Porque não tinha Deus como prioridade, meus irmãos.
porque se deixou levar pelas coisas do mundo, se deixaram levar pelo dinheiro, pelo que é fácil. Eu não preciso trabalhar não. Vendo droga que eu tenho bastante dinheiro. Não se conforme com este mundo, meus amigos. Este mundo é ilusão. Lutem até o fim do tempo para vocês buscarem, alcançarem a santidade, como os santos alcançaram, como Santa Teresinha alcançou, como Santa Teresinha se doou a rezar pelas almas. Cara, Santa Teresinha, ela disse que ela descobriu que um cara tinha matado 3 mulheres. Você acha que ela o julgou? Ela foi logo rezar pela conversão do cara. Ela falou, eu vou pegar essa causa pra mim. Sabe um advogado, quando tem uma causa, ele fala, cara, eu vou pegar essa causa pra mim. Santa Teresinha fez isso. Ela pegou aquela causa pra ela. Ela rezou pela conversão daquele homem. E ela não sossegou até o homem se confessar. E até o homem no dia que ele foi pegado pra ser morto, ele beijou tanta cruz e ele se arrependeu. Mas por que ele se arrependeu? Porque Santa Teresinha rezou por ele. São Francisco de Assis, cara, ele andava descalço na neve pela conversão das pessoas. O que você tem feito? Como você tem jejuado para salvar as almas do purgatório, para salvar as almas da garra do demônio? Não queira ter medo do demônio, não queira ter medo de apanhar como os santos apanharam. Cara, se você tá apanhando do demônio, glória a Deus por isso. É porque você tá fazendo a coisa certa. Agora, se o demônio não tá te perturbando, sabe aquele ditado bobo? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É isso. Se essas assombrações estão te perturbando, é porque você está rezando muito. E é isso. Os santos apanhavam porque eles conseguiam fazer a vontade de Deus. Pede isso para Deus. Pede para que você tenha um coração um coração que compreende a vontade do Pai. Pede a Virgem Maria para que te ajude. Tem uma música que eu gostaria muito que vocês ouvissem no final desta pregação. É da Missionário Shalom. O nome da música é Oferta. E essa música ela diz o seguinte, eu não vou cantar, é claro, mas essa música ela diz o seguinte: quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor, pela igreja, pelos jovens, pelo homem. Quero ofertar minha vida, gastar o meu dia. Eu quero gastar a minha juventude por amor. Olha que lindo! E ela resume tudo isso que eu falei para vocês. Queiram perder a vida de vocês pela igreja, pelos jovens, pelos homens. Queiram ser consumidos por isso. Queiram ser consumidos por isso. Faça como Santa Teresa d'Ávila. Deixa só Deus preencher esse vazio que está no teu coração. Só Deus te basta, meus irmãos. Só Deus nos basta. Só Deus bastou para os santos. Só Deus. E eles foram santos porque eles compreenderam a vontade do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que neste tempo de Quaresma, vocês parem para refletir. Quantas coisas estão se cumprindo da palavra de Deus? E o que nos resta é rezar. É rezar. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Bosco, rogai por nós.